E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estou aqui para falar para vocês sobre a questão dos acordos, né, que nós fazemos aí em relação à língua e aquilo que é modificado, e também na questão da grafia correta de algumas palavras. Nós falamos aí principalmente dessa questão de quando nós temos essas palavras homônimas, ou nós temos também essas letras que têm aí o mesmo fonema, o G, o J, o X e o CH, o S e o SS, o Z e o cedilha, né? Então, são palavras aí que muitas vezes nos causam um pouquinho de confusão na hora de escrever. Pessoal, ter confusão não tem problema nenhum. O problema é você não verificar aí e não corrigir e acaba então fazendo com que o teu cérebro registre aquilo que é errado. Então, por isso que é importante você fazer essa questão da correção em relação à tua escrita. Então, quando você recebe lá uma redação, principalmente, em que a professora fez a correção e ela anotou lá alguns elementos que estão escritos errados, né? O que você tem que fazer? Fazer essa correção no caderno, em algum lugar, para que você registre a forma correta, porque o teu cérebro é como se fosse aí um computador. Então, ele registrou aquilo que você escreveu errado e ele provavelmente vai se lembrar daquele erro. Então, quanto mais nós indicarmos para o nosso computador, né, para o nosso cérebro que nós temos que escrever correto, ele também vai registrar isso. Então, por isso que a professora fala, então, sobre essa utilização. Hoje a professora vai falar sobre a questão ainda da ortografia, mas falando aí da questão da letra H. Ah, professora, mas a letra H ela não tem som na língua portuguesa, né? Então, ela tem alguma significação, ela é relevante? Claro que é, né? A letra H ela não tem som, mas ela constitui aí vários elementos, inclusive a questão aí de dígrafos, a questão de palavras que começam com esse H, né? A interjeição que tem, então tem várias questões aí que nós temos que verificar relacionado aí a essa letra. Aqui a professora colocou a primeira coisa aqui, né, relacionada aí ao uso das interjeições. O que são interjeições? Interjeições são palavras que têm aí a funcionalidade de expressar uma emoção, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo uma questão de chamamento, ou uma questão de emoção, ou uma questão de sentimento, ou quando você está cumprimentando, ou quando você está indagando. Então, esse sentido aí da interjeição, várias dessas interjeições, elas são escritas com H, tá? Então, você precisa saber aí que essa utilização é importante, né? Então, o A aqui, né, na figurinha da Magali, você tem aqui ela fazendo ali um processo de surpresa, né? Tá? De estar gostando ali, né? Então, nesse caso aqui, esse A se grafa exatamente com esse H aí. A questão da interjeição para o pensamento, né? Quando você fala, né? Então, por exemplo, ali, quando você está pensando, né? Está divagando sobre alguma coisa, ou está desconfiado também, né? Né? Então, depende muito, mas esse que você produziu, ele é com o H. O em, né? Quando você tem essa pergunta, né? Então, esse em, ele é com H também, e ele é essa expressão interjetiva. Aqui a professora colocou, né? Quantos aí que você pode fazer. Nós temos aí na nossa língua hoje os emojis que fazem muito esse papel aí dessa interjeição, né? Porque você tem aí como símbolo, nós utilizamos bastante a questão das redes sociais, e os emojis, eles são exatamente essa questão que você vai mandar, né? Ah, eu quero expressar uma questão de desagrado, tem uma carinha exatamente significando isso. Tá? Então, ele faz aí meio esse papel das interjeições também. Mas, se eu tiver que transformar isso em escrita, eu já sei que eu posso utilizar também essas interjeições, né? Então, aqui a professora colocou, né, o A, da alegria, né? Né? Então, depende aí também dessa entonação, né? Quando você está ali surpreso, né? Né? E a carinha ali, né? Ou boquiaberto com a situação. O pensativo, que a professora falou já do ou desconfiado, né? O medo,
né? O desconfiado, né? Então, nesse caso aí, a interjeição também faz. Ei, né? O chamamento aí, que você pode chamar alguém. Desejo, né? Então, nesse caso aqui, expressando. E aqui, a dor, né? Ou né? Então, nesse caso aí, você tem exatamente essa questão da interjeição, fazer esse papel aí desse sentimento. Lembrando que interjeição é a palavra que expressa uma questão de sentimento, emoção, relacionado aí a algumas situações. Então, e essas interjeições, elas são compostas, essas pelo menos que a professora está mostrando a você, elas são compostas com um H. E aqui, a professora colocou os dígrafos. Dígrafo, duas letras com som de E é exatamente esse H que faz isso, né? Então, por exemplo, o H com o L, o H com o C e o H com o N vão fazer exatamente essa questão do dígrafo, tá? Então, eu tenho na palavra, você vai colocar o calha, né? Calha. Então, eu tenho aí essa questão de que esse L, ele com o H, ele transforma o som dele, tá? Embora o H não tenha som, mas o L é transformado nesse som. O unha, né? Então, nesse caso, o N com o H ficou nasalizado, né? Unha. O chinelo, né? Da questão do ch aí, né? O CH com som de ch, então chinelo. A chuva com som de ch. O picha, né? Pichar é com CH, quando sentido de verbo, né? A folha, né? Com o LH. A lenha com o NH. O cheio com CH e o filho com o LH. Então, nesse caso, você tem toda essa transformação, essa utilização, são várias palavras que têm a questão da utilização do dígrafo, ou seja, o H, ele é importante. É isso que a professora quer provar para você, que o H, embora não tenha som, mas ele faz parte das palavras na língua portuguesa e é necessário que eu saiba exatamente qual é a composição dele. Então, aqui eu tenho uma questão de a etimologia, ou seja, a palavra vem de uma determinada língua e ela já vem com aquele H, principalmente a questão do latim, do grego, e aí permanece na língua portuguesa também com esse H. Por exemplo, a palavra horizonte, né, do horizon aí, escreve com um H. Então, nesse caso aqui, permaneceu na língua portuguesa também com esse H, tá? Então, nesse caso aqui vem pela etimologia, mas a gente não precisa ficar percebendo, essa palavra veio, né, de tal lugar, mas que você saiba que se escreve com H. Hipocrisia, né? Então, esse hipo aí, ele é com H, né? Ele é um prefixo que já é escrito, já veio, né, da língua com H, permaneceu na nossa com a utilização do H. O homem, totalmente, gente, toma cuidado, porque a professora tem visto muita gente escrever assim, esse homem, né, sem esse H aí, e não está correto, não houve modificação na nossa língua e continua escrevendo com esse H aí. Harpa, né, o instrumento, né, que você também escreve com esse H. O hoje, muito cuidado com esse hoje, também tenho visto muito na internet escrito errado, né? Não só na questão da falta do H, quanto na questão do G ali também, né? E o hélice também vem de uma língua que já é escrito com H, então ele permanece herbívoro, tá? Então vem também escrito com H. Hesitação, né? Então, ele teve hesitação naquele momento, então, nesse caso, também escrito com H. E o hábito, costume, né? O hábito, ele também é escrito com H. Na verdade, várias palavras da língua portuguesa, elas são escritas com H, basta, né, que nós saibamos aí exatamente quando que nós devemos utilizar. Pessoal, aqui a professora falou, nas palavras compostas, você tem aí essa questão do H e a professora colocou a questão do hífen aqui, tá? Então, quando você tem o segundo elemento na língua portuguesa, o que é o segundo elemento que a professora fala? Palavras compostas, quando eu pego um prefixo e uma palavra que seria o meu radical, e aí eu junto essas palavras,
palavras, esse segundo elemento ele começa com H, então esse hífen ele é necessário. Então, por exemplo, a palavra anti-higiene, eu sempre tenho que escrever exatamente com esse hífen ali que a professora colocou, né? Então, a anti-higiene se escreve desta maneira aqui. Então, nesse caso, permanece o hífen. Super-homem, mesma coisa, ó, o segundo elemento começa por H, então eu vou permanecer com esse hífen aí. Semi-humano, mesma coisa, ó. Semi-humano tem esse hífen, vou continuar com esse hífen, né, não retirando. Pré-humor, da mesma coisa, né? Ou pré-história, né? Acho que é melhor, ó. Pré-história. A pré-história, o segundo elemento começa com H, então vou permanecer com esse hífen. E o mau humor, né? Da mesma maneira, eu tenho ali o segundo elemento que começa com H, então nesse caso eu vou também permanecer com esse hífen aí, tá? Então, nesse caso, nós já observamos tanto a questão da escrita quanto a questão da utilização do hífen. Palavras com H, quando forem o segundo elemento, elas vão permanecer a utilização desse hífen. Aqui a professora colocou o internetês, né? Internetês se usa na internet, ok? Então, língua portuguesa se usa no nosso dia a dia. O internetês se usa na internet. Ou seja, quando você está no ambiente tecnologia, rede social, que não seja lá, né, por exemplo, um blog que você escreva lá alguma coisa e todo mundo lê, você, normalmente você escreve observando as regras da língua portuguesa. Agora, quando eu estou lá no WhatsApp, né, seja lá qual for a rede, você costuma fazer o quê? Costuma fazer esse lá, né? Eu acho mais fácil colocar acento, mas tudo bem. Então, tem o lá com H. Então, quer dizer que é um lá acentuado. Né, o beleza, pessoal, mas isso é no ambiente internet. Eu não posso trazer isso para a sala de aula, né? Não posso trazer isso para o meu texto padrão. Então, eu tenho que observar isso. Então, essa coisa só da nós, né? Então, esse só aqui também, mesma coisa, né? Você está usando o H como se fosse a questão da acentuação. Só que isso no internetês é permitido, mas dentro do ambiente escolar ali, nós temos que prezar pela língua padrão, né? Ou seja, a norma é fazer a acentuação, então faça acentuação. Tá? Então, nenhum professor vai aceitar que você, ao fazer um texto, você coloque, né, isso daqui, a não ser que você estiver fazendo um texto de um diálogo e você esteja demonstrando esse internetês, daí é outra coisa, mas a professora está falando principalmente textos aí dissertativos, né, que você tem que fazer uma redação, então, nesse caso, tomar esse cuidado, tá? Aqui a professora colocou, né, ó, uma situação de WhatsApp, né, sabe que a professora recebe um monte de coisas que acontecem, né, principalmente quando tem esses erros, né, então uma situação real, olha, você vai para casa hoje, amor, né, então hoje que a professora falou para vocês, né, parece incrível, não, isso aqui não é fake, é verdade, então, ó, você vai para casa hoje, amor, esse hoje aqui, gente, não vai me dizer que é porque você está na internet e você quer escrever dessa maneira. Então, fica muito feio, né? Então, vai para casa hoje, então esse hoje. Aí o amor respondeu, né? Já não deveria ter ido ontem, né? Então, nesse caso aqui, a palavra errada, ele pode acabar com o relacionamento aí, né? Então, toma cuidado. E aqui, ó, não sei se a pessoa não sabe escrever, mas ela acho que respondeu com um certo sarcasmo ali, né? E para essa resposta, eu creio que foi aí um sarcasmo que ele usou. E aqui a professora colocou, analise as seguintes afirmações. Muitos consultaram o horóscopo, tá? O horóscopo lá do zodíaco, tá? Então, o horóscopo aqui tem que ser com H, então está errado. Pode haver paz, pessoal, no sentido de existir, haver é com H. E as heresias estão corretas, ó, o H aqui é realmente, né, na palavra heresia. Então, qual a alternativa com adequação em todas as palavras? Apenas a número 3, né? Então, as heresias ali estão corretas. Todas as palavras grifadas abaixo estão grafadas corretamente, certo ou errado? Vamos ver, humilhar, certo. Humildade, certo.
Úmido com H não é, gente, tá? A palavra úmido não é com H. Então, está errado, né? Porque somente duas é que estão corretas. E, para terminar aqui, a professora colocou quantas palavras estão grafadas erradas, né? Quanto à grafia, né? Quantas estão erradas quanto à grafia. Em nada havia, havia tá certo, é com H. Honestidade vem de honesto, é com H. Humilhava vem de humilhação, humilhar é com H e aqui está com U. Então, uma palavra já está errada. Agia, pessoal, né? Agia aqui com H nunca, né? Então, nesse caso, mais duas palavras. Desumanidade, esse H aqui, no caso, ele some. Então, também três palavras. Humano está certo, né? Humano é com H. Então, nesse caso, quantas palavras tem erradas? Três palavras em relação à grafia, todas elas sendo aí da questão do H. Você percebeu aí, né, que como nesse caso é importante nós conhecermos as palavras, como é importante nós fazermos aí o nosso exercício de casa. Qual é o nosso exercício de casa? Fazer a questão da revisão das aulas, né, retomar, fazer as tarefas e aí o teu cérebro vai se lembrar no momento certo, quando você precisar escrever a palavra correta, com certeza o teu cérebro vai dizer para você como tem que ser escrito. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Tchau!